que ele é muito delicado na gestão pública, que muitas vezes nós vamos falar de custo e algumas correntes dizem assim, para lidar com o ser humano, ele custa mesmo. Gente, ele custa, mas vamos sentar e vamos conversar. Quando a gente tem um olhar de gestor, hoje dentro da política de assistência social, nós temos um dos objetivos da assistência é fazer uma vigilância socioassistencial. Então essa vigilância, a gente funcionaria como um radar na cidade e que você fica o tempo todo olhando qual bairro tem maior vulnerabilidade, qual a região, que tipo de vulnerabilidade, se nessa região aqui é criança ou adolescente que predomina. É interessante, numa outra é jovem, numa outra é idoso. E você como gestor vai olhando e vai adequando os serviços com a necessidade daquela população. E aí o gestor público tem um assunto que ele é muito delicado na gestão pública, que muitas vezes nós vamos falar de custo, e algumas correntes dizem assim, para lidar com o ser humano, ele custa mesmo. Gente, ele custa, mas vamos sentar e vamos conversar. A proteção básica, a criança volta para a casa dela. E ela conta com a escola contribuindo, o centro de saúde contribuindo, a igreja daquela região, o comunitário, a criança volta para aquela casa. Há 24 horas do dia dela, ela passa parte com os nossos serviços, mas ela passa uma grande parte com seus pais. Então ela é uma política pública que tem um custo menor. Conforme você vai aumentando a complexidade, o custo também vai aumentando. Então eu vou dar o exemplo de um serviço de acolhimento. O serviço de acolhimento, ele necessita ter educadores suficientes, porque se um faltar, ou se um está de férias, ele tem que ter os adultos cuidadores dentro do serviço de 24 horas. Ele vai para um hospital. A legislação hoje diz que o adulto tem que estar junto com a criança que foi no hospital. E aí quem ficou cuidando lá da casa? Aí você vai olhando o número de educadores que você tem que ter para um serviço de alta complexidade. Hoje, no nosso município, ele é cerca de R$4.000 ou mais por criança mês. Então, você vai vendo que quando o custo de um abrigo de 20 crianças, ele é mais que R$1 milhão, para poder manter a 24 horas dessas pessoas. Se isso for um serviço 100% público, ele é muito maior o custo, porque o funcionário público ele tem uma carga horária diferenciada, ele tem licença-prêmio, então o número de funcionários é muito maior. As compras são coletivas, a manutenção do serviço ele é mais caro que os outros. Então o serviço público ainda tem um custo maior do que as entidades conveniadas. Então quando nós olhamos para isso, existe o James Heckman, que é o Prêmio Nobel da Economia, que ele fez um estudo nos Estados Unidos, onde ele mostra que cada dólar aplicado na prevenção, nós temos 7 ou 10 dólares de economia. Por quê? Um serviço de alta complexidade, ele custa muito mais caro do que um serviço preventivo. E a prevenção, eu noto que também não tem um olhar adequado, porque a prevenção, você previne questões. Então, você nunca vai saber o que aquela família, aquela criança passaria se ela não tivesse tido um serviço preventivo. Então, às vezes é difícil você falar disso. Mas hoje eu acho que assim, o grande farol da política pública, não só da assistência, mas das políticas que representam proteção social, elas falam de proteção do território. O território tem que ter segurança, o território tem que ter a moradia, o território tem que ter a saúde, a educação. E cada uma dessas políticas, se aplicadas de forma básica, ela tem um custo muito menor no conjunto do que uma política de alta complexidade. Então, por isso hoje, quando o Marco Legal da Primeira Infância vem com esse assunto de forma recorrente, falando, trazendo dados, né, é que a gente aprenda a ter territórios saudáveis, cidades inclusivas, cidades amigáveis.